Oi, para você que não me conhece, o meu nome é Maria Clara e hoje a gente vai estar falando sobre nazismo e doença. Nesse trabalho da Mostra dos Saberes, o que foi designado para a gente é falar sobre o nazismo e a doença daquele período e sobre a ciência nazista. Juntamente com a Cecília e com o Vinícius, eu vou contar um pouco para vocês sobre esse caos. Em 1919 surgiu o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores, que em 1920 foi reivindicado por Hitler e levou o nome de Partido Nazista. Foi dali onde surgiu a ciência nazista. A ciência nazista ela vinha para comprovar os seus preceitos e as suas vontades através da ciência, uma forma de dominação sobre a sociedade. A ciência nazista ela iniciou trabalhando muito em campos de concentração. Os campos de concentração inicialmente eram levados pessoas, partidos opostos ao nazismo. Essas pessoas eram testadas, depois foram levadas pessoas com deficiências mentais e físicas, logo depois os judeus. Ali surgiu o Holocausto. O Partido Nazista na Alemanha queria comprovar que a raça ariana, ou seja, pessoas brancas, de olhos claros, seriam pessoas superiores às pessoas diferentes, pessoas negras ou judeus. Eu queria pontuar alguns dos testes macabros que aconteciam. Primeiro, o estudo de hipotermia, onde colocaram os prisioneiros em água gelada durante 2 a 5 horas para simular o Mar Norte. Também tinha o teste de pressão, onde as pessoas eram colocadas em tanques de pressão ou penduradas em paraquedas em câmeras isobáricas. Também tinha a remoção de órgãos, até como cérebros, entre outros, dos prisioneiros. O muito que é apagado dessa história é sobre as pessoas deficientes mentais. As pessoas elas eram desqualificadas e deixadas como apenas doenças de suas mentes e não eram tratadas. Essas pessoas sofreram muito no período do Holocausto. Um desses acontecimentos foi a morte de Ana, que aos 24 anos, em 1940, não teve muito destaque nem mesmo décadas depois. Apesar de o certificado de óbito registrar que ela teria sido vítima de peritonite, um tipo de inflamação no peritônio, Ana, que sonhava ser enfermeira, morreu intoxicada com gás. Ela foi uma das milhares de pessoas mortas pelo nazista durante o projeto Action T4, que tinha como alvo doentes e pessoas com deficiências físicas e mentais, considerados como indignos pelos nazistas. Essas pessoas eram vistas como monstros pelos nazistas, declaradas diferentes e erradas. O Partido Nazista, depois de um tempo, lançou uma lei para prevenir doenças hereditárias. Pessoas deficientes eram esterilizadas para que não tivessem filhos. Logo, a exterminação de pessoas deficientes começou a ocorrer. A biologia hereditária era algo extremamente visado naquela época. Para que não ocorresse mais nenhuma dessas doenças hereditárias, o mais certo seria eliminar as pessoas que tinham as doenças. Para que toda essa ideia fosse passada, os nazistas constantemente lembravam de suas guerras contra os seus inimigos e eles queriam uma controlação. Era uma questão de controlar a sociedade e tudo o que estava ocorrendo. Então eles declaravam, com a ciência baseada neles, uma raça superior. E isso gerava uma controlação de massa, onde eles tinham os campos de concentração e determinavam quem tinha que viver. Todos esses acontecimentos na saúde ocorreram pessoas que tentaram ajudar as outras. A gente vai falar um pouquinho agora sobre esses heróis. Durante o período nazista, no Hospital Fatepe Fratelli, na Itália, uma doença fictícia salvava centenas de vidas de serem vítimas de um holocausto. Essa doença foi inventada por médico Giovanni Borromeo e sua equipe médica, que era contra o regime nazista. A doença foi apelidada de Síndrome K, e ela era dada como uma doença muito contagiosa. Sendo assim, os soldados nazistas temiam de entrar no hospital, onde mais de 100 judeus e inimigos políticos estavam se escondendo. Toda essa ideia colocada de testes sobre a ciência, sobre a biologia, sobre os estudos sobre isso, determina como nós iremos atuar na sociedade. Quantas pessoas poderíamos salvar, quantas pessoas podemos matar. A saúde é algo que tem que ser lidado com muito cuidado. A saúde deve ser algo lidado para salvar vidas, não destruí-las. Escolhas, partidos, ideias definem uma sociedade. A gente passa agora para os próximos temas.
Meu nome é Mariana, sou do primeiro C e eu sou do grupo 2, que fala sobre espaço público e exclusão social através do discurso sanitário. Sou do subgrupo que tem o tema como tratamento de doentes na Idade Média. Como espaço e saúde transformaram o mundo público? Vamos começar pela urbanização. Ao longo da história, cidades se construíram como locais propícios para a disseminação de doenças. Quanto mais a população aumentava, mais se percebia a falta de saneamento básico. Foram criadas algumas melhorias, como tratamento de água, saneamento básico, ruas largas, mas as pessoas que tinham acesso a essas melhorias tinham que pagar um preço a mais para conseguir ter. E foi isso que acabou tornando a nossa sociedade hierarquizada. Assim, no tema saúde, certo? Então, vale relembrar como as cidades responderam às pandemias do passado, porque isso ajuda a refletir sobre os momentos, sobre as mudanças mais urgentes para casos de outras doenças contagiosas. Vamos falar sobre a Idade Média. A Idade Média iniciou-se com a degradação do Império Romano do Ocidente. Se passou no século V ao XV. Teve dois períodos, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Vamos falar sobre a Baixa Idade Média, que ocorreu entre o século XI ao XV. Na Baixa Idade Média, com a diminuição das guerras bárbaras, ocorreu o aumento populacional, que junto com o mesmo veio mudanças na estrutura medieval. A produção agrícola aumentou, o que trouxe desgastes e dificuldades para a produção. Com as cidades cheias, os comércios também se tornaram mais intensos, e nas trocas de mercadorias, enfim. As cruzadas começaram como um movimento religioso, mas com o tempo transformaram-se em expedições comerciais, ao trazerem as especiarias orientais para a Europa Ocidental. Com a crise medieval começando, as bases da Idade Média foram afetadas. A agricultura perdia espaço para o comércio, o campo... Se você fosse pobre, você era mandado para a leprosaria, leprosário e lazareto. Agora, se você tivesse uma classe social bem alta, você era trancado em um quarto com mais luxo. Você vivia a vida bem, mesmo tendo hanseníase. Somente em 1873, a bactéria causadora da moléstia foi identificada pelo norueguês Amalur Hanser. E as crenças de que a doença era hereditária, fruto do pecado ou castigo divino, foram afastadas. Esvaziava-se e as cidades ficavam mais cheias. E com isso, a fé perdia espaço para a razão. Com a ausência de higiene e saneamento básico dos medievais, as doenças apareciam. Uma delas foi a peste negra, que se iniciou no século XIV, matou milhões de pessoas. E com essas mortes começou a faltar mão de obra. E para repor essas mãos de obra, os servos que sobraram, que não morreram, iam trabalhar. Ou seja, eles trabalhavam o dobro. Por trabalharem o dobro, eles resolveram causar uma revolta. A revolta serviu. Só que essa revolta não foi levada muito adiante e eles foram derrotados pelo rei. Olá, quem está assistindo, meu nome é Guilherme Silva Santos, do primeiro B, subgrupo Tratamento de Doentes na Idade Média. Como os leprosos estavam dispostos no espaço público na Idade Média? A lepra, também conhecida como hanseníase ou doença de Hansen, é uma doença infecciosa causada pela bactéria Mycobacterium leprae, que leva ao aparecimento de manchas embranquiçadas na pele e alteração dos nervos periféricos, e que diminui a sensibilidade da pessoa
a dor, toque e calor. Quando a pessoa era infectada com lepra, eles eram mandados até o fim de suas vidas para o leprosário. Eles se despediam de seus parentes próximos e era como se ele já tivesse morrido. Ele estava lá só para falar tchau e ir embora. Elas eram tratadas como animais e ninguém queria eles por perto. Elas não podiam comer, dormir, casar com pessoas saudáveis. Elas não podiam tocar em comidas nos mercados e nem entrar em algumas cidades. Os filhos dessas pessoas também não podiam ser batizados, pois a doença era considerada um mal divino e a água poderia ser infectada e não ser mais pura. Eles usavam faixas nos braços, luvas, roupas que tampavam o corpo todo, faixas no rosto. Pela sua escala social, você era tratado de maneiras diferentes. Quando adoece, cada um dos 200 milhões de brasileiros tem direito de ser atendido gratuitamente em qualquer hospital ou posto de saúde do país. Nem sempre foi assim. Esse preconceito que está escrito na Constituição que revolucionou a forma que o Brasil cuida da população. Hoje, dos 200 milhões de habitantes no Brasil, 3/4 são diretamente dependentes do sistema público de saúde. Outro quarto, isto é, os 81 milhões usam a chamada saúde suplementar, função de um direito chamado direito à saúde, que há pouco foi definitivamente estabelecido no Brasil. Até 1988, ano que o SUS foi criado, a saúde pública ficava a cargo do Instituto Nacional da Assistência Médica da Previdência, e era coisa para poucos. Estima-se que em torno de 45% da população brasileira era atendida pelo governo em meados dos anos 80. As pessoas que trabalhavam com carteira assinada sofriam desconto no salário, o que lhes davam acesso aos hospitais próprios do INAMPS e aos conveniados. Os dependentes dos trabalhadores também tinham o direito de ser atendidos. O governo e empresas ajudavam a financiar o sistema. Do restante da população, uma parcela pequena pagava do próprio bolso pelos exames e cirurgias. A imensa maioria dos brasileiros, sem dinheiro nem proteção do governo, ou contava com a caridade de hospitais próprios, ou simplesmente ficava desempregado. É por isso que o Ministério da Saúde gosta de apresentar o SUS como o maior programa de inclusão social da história do Brasil. A Constituição Federal de 1988 foi o primeiro documento a colocar o direito à saúde definitivamente no ordenamento jurídico brasileiro. A saúde passa a ser um direito do cidadão e um dever do Estado. E as pessoas têm o direito a total tratamento de saúde, como cirurgias, tratamentos com remédios, vacinação grátis e coisas do tipo. O SUS resolveu muitos problemas com doenças no Brasil, porém ainda tem seus defeitos, como superlotação de hospitais, pessoas falecendo nas filas dos hospitais, porém acabou resolvendo muitos problemas com a saúde brasileira. Esses problemas afetam aqueles que precisam do sistema, apesar de ser um programa gratuito do governo, usam aqueles que necessitam sua maior parte periféricos. Neste sábado, completa 32 anos que o SUS existe, Sistema Único de Saúde. Com a pandemia, o coronavírus atingiu maior parte somente com vírus de letalidade moderada. O SUS precisou se expandir de uma hora para outra, para dar resposta à assistência que a população necessitava. Isso foi possível por ter constituído a ter sustentabilidade em conceitos, princípios, práticas, protocolos consolidados. A doença foi exemplar com a abertura de eleitos a organizações, guia de orientações, de profissionais de saúde, aprimoramento do sistema e essas coisas. Falamos que os mais beneficiados pelo SUS são aqueles que não têm o fator monetário ao seu lado, logo coloca os periféricos e favelados nesse grupo.
A especulação imobiliária é um dos fatores responsáveis pela expulsão de milhões de moradores pobres das cidades para as periferias e para as favelas, sujeitando-os a inundações, deslizamentos e a todo tipo de risco que acabam sujeitos, levando às graves doenças, inclusive ligadas à falta de saneamento básico. Além disso, doenças praticamente bancárias crescem vertiginosamente nessas áreas. Dados comprovam o crescimento exponencial de tuberculose entre os habitantes das favelas. Em 2008, matéria publicada no Jornal do Brasil afirmava que a favela da Rocinha, localizada na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, registrava impressionante média de 55 casos mensais de tuberculose. Ou seja, são 600 casos antes. Debates públicos, quando se trata de crescimento tão elevado, somente se explica por se tratar de assolar a população mais pobre da cidade. Então, ainda é preciso pensar na construção e financiamento de pilares no Sistema Único de Saúde. É preciso levar serviços públicos de qualidade até essas localidades. Espero que vocês tenham entendido a importância do SUS nas nossas vidas.